Bom, gente, nossa última aula dos invertebrados, nosso último filo, que é o filo dos equinodermos ou equinodermatas, tanto faz. Então, sendo o último filo dos invertebrados, é o filo que é mais desenvolvido, né? Que é menos rudimentar, que possui características mais próximas dos cordados. Então, eles são animais exclusivamente marinhos, né? Não temos nenhuma espécie terrestre. Temos alguns grupos mais conhecidos, né? Como estrelas e ouriços do mar. Normalmente eles ocorrem, né, em todos os tipos de oceanos, mas em determinadas profundidades, nas regiões entre marés, em que são alguns, essa região é uma região próxima da praia, das praias em si, e outras espécies vivem nas regiões mais abissais, que são as regiões mais profundas. E essa palavra equinodermata, né, tem a ver com espinhos na pele, né, a presença de espinhos na pele. Esses espinhos são formados por carbonato de cálcio, então isso também é um pouquinho diferente de outros grupos que possuem uma estrutura semelhante, tá? E possuem esse endoesqueleto, né? Então um esqueleto interno. Além dos espinhos, eles possuem também na sua superfície as pedicelares e as pápulas. As pedicelares são estruturas, né, que formam como se fosse um pedúnculo, como se fosse um pé, né, em que ajudam eles a remover alguns detritos e fragmentos que se depositam no corpo desse indivíduo. E, em alguns casos, essas pedicelares estão associadas a glândulas de veneno para uma situação de defesa, né, do corpo desse animal, dependendo de qual animal a gente estiver falando. E as pápulas são projeções que saem a partir do celoma para facilitar o processo de respiração e excreção, mas é possível se perceber a olho nu na estrutura da superfície do corpo desse. Bom, em termos de classificação, a gente tem a classe asteroide, que tem 5 braços, né, partindo de um disco central, então são as estrelas do mar. A gente não consegue ver exatamente esse disco central destacado, né, mas você consegue ver os 5 braços com bastante facilidade. A classe equinoide, né, são as classes dos ouriços do mar e da bolacha da praia. Essa bolacha da praia, como mostra aqui na imagem, né, a gente olha, nem parece realmente um animal, tá? Mas eles têm ossículos, né, que formam uma estrutura muito rígida, então parece até uma concha, muitas das vezes, tá? Achatada. A boca desses equinoides tem uns dentes calcários, que a gente também chama, né, tá ligado na realidade a uma região chamada de lanterna de Aristóteles, em que eles ficam raspando, né, substratos. A classe ofiuroide, que são as serpentes do mar, ou ofiuros, né, que a gente também chama, que tem os braços, também 5 braços, mas braços compridos e destacados do corpo principal, então é diferente das estrelas do mar, tá? Mas eles não possuem ânus, então é um pouquinho diferente. A classe crinoide, em que a gente tem esses animais que são menos conhecidos normalmente, né? A gente não tem um contato direto com eles, são animais sésseis, fixos, que vivem em fundos, então se eles viverem em regiões abissais, aí mesmo que a gente não percebe. E a gente tem as holotúrias, né, que são animais que a gente fala muitas vezes nas aulas de ecologia, que fazem relações ecológicas com peixes, por exemplo, né? Essas holotúrias têm esse corpo cilíndrico, não tem a mesma estrutura física 100% igual a outros equinodermos, mas existe as mesmas características embrionárias, né? E essa holotúria, ela tem um corpo meio oco por dentro, ela parece um vaso de planta e tem uma relação de inclinismo com alguns peixes que ficam agrupados, né, e residindo dentro de uma holotúria para se afastar do possível predador.
Em termos de sustentação, de uma maneira geral, eles possuem esse endoesqueleto dérmico, então é um endoesqueleto que está mais próximo de ser parecido com os cordados do que propriamente com os invertebrados, tá? Então, dependendo do animal, ele tem alguns ossículos que se fundem com a parte externa, né? E a gente consegue perceber e visualizar essas partes sem muita dificuldade. Em termos de locomoção, eles possuem um sistema hidrovascular ou ambulacrário, que a gente consegue perceber principalmente lá nas estrelas do mar, que tem uma conexão com o celoma, né, aquela cavidade interna, que saem esses pés ambulacrários, que servem tanto para capturar alguns alimentos como para se locomover. Essa imagem é um pé ambulacrário de estrela do mar, de um braço de uma estrela do mar. Então, esses pés ambulacrários funcionam como se fossem umas ventosas, né? Se vocês pegarem uma estrela do mar da água e colocar na mão, não vai demorar muito, ela tá presa, né? Grudada na nossa mão por esses pés ambulacrários, em que ele se fixa, né? Até para nossa situação de segurança. Os ofiuros se movimentam por esses braços muito longos, né? Então, eles têm um movimento mais rápido, por exemplo, que as estrelas do mar. Os ouriços têm espinhos longos e móveis, mas não se locomovem com muita facilidade. Quando a gente olha, eles parecem que estão meio que rastejando, né? Mas têm movimento, né? Não são fixos. Esse sistema hidrovascular ou ambulacrário, né? Hidrovascular porque ele tem essa conexão com o celoma e tem uma conexão com a água que vai penetrando ali no corpo desse equinodermo. Eles têm o que a gente chama de placa madrepórica, que é uma parte específica que faz um contato mais direto e faz com que ele tenha algumas percepções do ambiente. Ele vai se conectando com determinados canais e isso vai fazendo com que ele passe algumas informações, inclusive de percepção, né, do ambiente. Dependendo do animal, eles estão virados, né, como se fossem emborcados para o solo, né, para o substrato. Então, eles têm muita percepção, né, de sensibilidade, né, do que tem naquele solo, naquele substrato. Todos os canais são estruturas rígidas. Essa foto ficou péssima, não vai dar para vocês verem, mas pela explicação vocês conseguem entender. Existem algumas ampolas e alguns pés ambulacrários, né, que fazem essa coisa de locomoção, de percepção. Alguns são contráteis, né? Então são como se fossem pés que eles se expandem, depois eles retraem, depois outro se expande, outro se retrai, tá? E conforme a água vai entrando no corpo desse animal, né, ele vai provocando um movimento, né, de todas essas partes específicas, né? A água entra ali pela placa madrepórica, passa pelos canais, e isso movimenta os pés. Né? As ampolas também têm uma função de locomoção, mas também são músculos, né? Então também passam por um processo de contração e de relaxamento. O sistema nervoso é centralizado, mas ele não tem gânglios específicos, mas ele tem um anel central ao redor da boca, que é onde fica, na maioria das vezes, dependendo do animal, emborcado para baixo, né? Próximo ao substrato. Tá? E esses anéis saem nervos radiais para cada braço. Então ele consegue ter uma estrutura de percepção espalhada pelo corpo, de uma maneira geral. Essa imagem já dá para ver melhor, né, cada parte. Sistema sensorial, então eles têm uma percepção de luz, de contato, de estímulos químicos, né, conseguem detectar um alimento sem exatamente estar realmente perto desse alimento. Então eles têm várias possibilidades de órgãos sensoriais, como manchas ocelares, é como se fossem olhos, órgãos fotorreceptores que percebem claridade, né, iluminação, estatocistos, que é uma orientação em relação à gravidade, e isso faz com que eles se locomovam melhor, não só em termos de locomoção, quanto de percepção de um alimento ou alguma coisa do tipo. A nutrição e a digestão vai depender do tipo de animal que a gente está falando, né? Então, muitos deles que são emborcados, né, para baixo, né, eles têm essa possibilidade de
se alimentar de pequenos plânctons, algas, detritos, tá? Então, os asteroides, eles são predadores em sua maioria, né? Então, que são as estrelas do mar. Os ofiuroides normalmente podem ser necrófagos, filtradores ou sedimentívoros, isso é uma dieta bem variada, né? Ou se alimenta de matéria morta, ou filtram a água que entra por ele, já captura alguma partícula alimentar, ou se alimentam de sedimento do fundo. Os equinoides se alimentam de águas e detritos, as holotúrias são detritívoras e os quinoides plânctons e partículas em suspensão. Então, são todos muito parecidos em termos de alimentação. Algumas espécies são comensais, né? Então vivem nessa relação de comensalismo, que é o caso da holotúria, né? Que vive num comensalismo. O tipo de comensalismo que a gente chama é o inquilinismo, né? Então, inquilinismo é uma forma de comensalismo, que é uma relação em que é positiva para um animal e é nula para o outro. Então, no caso do peixe, é positiva para o peixe, porque ele está se protegendo de um possível predador, e é nulo para a holotúria, que nem percebe a presença dele. As estrelas do mar, então, podem everter o estômago, né? Então faz com que ela consiga não exatamente só se alimentar de coisas do fundo, né? O sistema digestório de todos eles é completo, quer dizer, possuem boca e ânus separadamente, tirando os ofiúros. Os crinoides possuem boca e ânus abrindo-se para o mesmo lado. Os equinoides têm essa relação com a lanterna de Aristóteles e esses dentes calcários que fazem com que eles consigam raspar, né, substrato. A circulação, eles não têm um sistema circulatório muito típico, né? O sistema circulatório realmente para os invertebrados, de uma maneira geral, é muito pouco desenvolvido. Então não tem sangue, não tem coração, mas usa o celoma como uma forma de fazer passar por ele os canais em que passam oxigênio, gás carbônico, tá? A gente chama esse sistema dos equinodermos de sistema EMAL, porque se passa um líquido celomático, né? Não se passa um sangue, por exemplo. Então, eles não têm pigmentos respiratórios, né? Então não tem nem sangue, quanto mais coloração, pigmentação. A respiração também são todas elas feitas a partir desse celoma, que nesse caso é bem diferenciado, né? Animais anteriores já são celomáticos, mas os equinodermos ainda mais, e isso acaba sendo mais importante para esse grupo. Fazem trocas gasosas a partir das pápulas e dos pés ambulacrários, então estruturas às vezes externas facilitam, né, esse processo de troca. As holotúrias possuem uma árvore respiratória, né, que facilita esse processo de respiração. Isso é muito importante para a holotúria, principalmente porque vive nessa relação comensal. Não tem órgãos excretores, tá? E não possuem capacidade de osmorregulação, né, de controle de água interna. Então, eles eliminam seus excretas pelas pápulas e pelos pés ambulacrários. Em termos de reprodução, os indivíduos são dioicos, então tem sexos separados, machos diferentes de fêmeas, mas não tem dimorfismo sexual, você não consegue ver diferença entre machos e fêmeas fisicamente, tá? Fecundação externa, desenvolvimento direto em alguns, mas indireto na maioria. Então, se é indireto na maioria, passa por metamorfose. Existem alguns exemplos, né, que tem uma capacidade de regeneração muito grande, né? As próprias estrelas do mar, quando ela perde um braço, ela tem uma capacidade de regenerar esse braço e esse braço voltar a ser como era antes de ter sofrido algum tipo de agressão, né? A importância ecológica, né? Porque eles fazem muitas relações ecológicas com outros grupos, então a estrela do mar consegue se alimentar de alguns moluscos, crustáceos e outros invertebrados. Então, em termos se a gente tiver que escrever, né, uma relação de alimentação, né, num ambiente aquático, uma cadeia alimentar, a gente pode colocar a estrela do mar como um topo de cadeia, né? Topo de cadeia são aqueles animais que estão lá no alto das cadeias alimentares, que são os maiores
predadores, né, carnívoros, tá? Então, já que ela se alimenta de moluscos, crustáceos e outros invertebrados, a estrela do mar é considerada um topo de cadeia. A importância econômica, porque uma única estrela do mar pode comer até uma dúzia de ostras ou mexilhões, então isso causa impacto, principalmente se as pessoas fizerem cultivos, né, desses animais. Então isso pode atingir o cultivo que muitas pessoas fazem aí ao longo, pensando em nível de Brasil, né, tem muitos parques de cultivo desses animais. As gônadas dos ouriços do mar são muito apreciadas, né, como alimentos, são considerados alimentos importantes e muito nutritivos, comendo cru, tá? O trepangue é um alimento que não é comido aqui, né, mas é muito comum na Ásia, que é uma parte específica das holotures, super rico em proteínas, mas é um animal, né, não esquecendo. Em termos de outros estudos de desenvolvimento, é muito comum, né, você ter muitos grupos que fazem estudos com eles, por conta de pensar em questões ambientais para o futuro, ainda mais quando a gente fala de áreas que estão sendo muito degradadas, né, a gente pode tentar fazer com que novas espécies surjam em alguns lugares para que elas repovoem, né, um lugar que de repente está sendo atingido por algum tipo de poluição, por exemplo. Então existem casos de partenogênese, né, no grupo, que é quando uma fêmea tem filhotes e todos sempre fêmeas, sem a presença de um macho, obrigatoriamente.